Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Mais uma tarde de domingo que possamos aproveitar um pouco mais a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos falar, de acordo com o Livro dos Espíritos, as questões 392 a 394, que fala a respeito do esquecimento do passado. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece de início. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento ao alto, rogando as bênçãos do Mestre, para que possamos, no nosso dia a dia, sermos mais felizes, termos mais tranquilidade e vencermos as provações da vida com coragem, com fé e resignação. Oremos. Senhor Jesus, Mestre e Divino Amigo, nesse momento, Senhor, rogamos as bênçãos misericordiosas para que possamos assim, Senhor, vencer os desafios que a vida apresenta com um coração renovado de esperança e fortalecido pela fé. E assim sendo, Jesus, amigo, que possamos iniciar a nossa tarefa da tarde de hoje e que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E aí o assunto de hoje fala exatamente do esquecimento do passado. E nós vamos ler a pergunta 392, quando o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Então ele fez essa pergunta, né, querendo saber por que nós que estamos aqui, nós perdemos a lembrança, né, do nosso passado. A gente não tem essa lembrança, né? E a resposta é o seguinte: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então nós, né, seria um grande inconveniente para nós, ou talvez, em muitos casos, uma causa de perturbação, se nós lembrássemos do nosso passado, né? As lembranças viessem à mente e aí a gente começasse a lembrar situações vividas com determinados familiares, com determinadas pessoas que chegam até a nossa vida. E poderia ser uma convivência extremamente desagradável, uma convivência muito difícil. E aí nós temos uma outra pergunta, a 393, quando ele pergunta como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que ele se não lembra, né? Então, ele quis saber como é que o homem pode ser responsabilizado e como pode ser cobrado, ser responsável por atos e resgatar essas faltas se ele não se lembra, né? E dentro dessa pergunta ele faz uma outra, ou seja, são vários questionamentos, como ele pergunta, como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu, né? Então aí, veja só, ele pergunta, como ele pode tirar um bom proveito da presente vida, ou seja, se ele pode resgatar, se ele não lembra do que aconteceu no passado, né? E continuando ainda na mesma pergunta, concebe-se que as tribulações da existência lhe servisse de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele
como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E o Espírito da Verdade responde: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, né? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, ou seja, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, quando deixarmos o nosso convívio aqui e através da chamada morte, né, do corpo físico, a gente voltar, regressar ao mundo espiritual, então muitas coisas que nós não entendíamos aqui porque tinha acontecido, nós vamos ter toda essa, né, vai ser mostrado para nós, a gente vai poder ver tudo isso. E o curioso é o seguinte, é necessário que haja realmente esse esquecimento do passado, porque imagine, nós vamos encontrar pessoas que elas já olham para outras com uma reserva muito grande. E às vezes tem pessoas que até dizem assim, eu não sei porquê, mas eu acho que fulano vai me fazer um mal, ou seja, tem aquele mal-estar. Tem aquelas que dizem até assim, quando eu vejo fulano eu tenho um mal-estar, eu tenho uma sensação muito desagradável. Imagine o seguinte, imagine se a gente tivesse a condição, fosse facultado essa condição de a gente olhar para aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas que estão relacionadas conosco, se a gente de imediato, quando olhasse para alguém, visse todo o passado, toda essa convivência passada. Então, em alguns casos, dependendo do que tenhamos feito numa existência passada, isso poderia ser um motivo de orgulho, de humilhação em muitos casos. Imagine descobrir que no mesmo ambiente, naquele mesmo agrupamento familiar, tem um inimigo do passado, alguém que foi a causa da nossa queda, ou então a gente foi a causa da queda de alguém. Então, essa convivência não seria saudável, seria uma convivência extremamente difícil. Então, daí a importância de Deus em sua sabedoria, em sua infinita bondade, justiça e misericórdia, a gente ter esse véu, né, desse esquecimento momentâneo, né, e não lembrar da nossa existência anterior, porque seria extremamente difícil o nosso convívio. Nós vamos encontrar também no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quando fala exatamente do esquecimento do passado, né? Por que é tão importante? Então, esse esquecimento ele é necessário porque vai facultar a gente trabalhar o nosso interior para ter uma melhor convivência com aqueles que estão no mesmo grupo familiar. E aqui no Evangelho, no capítulo 5, no item 11, diz assim, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, né? Poderia, em certos casos, humilhar-nos, né? Ficarmos humilhados perante alguma coisa que tivéssemos cometido. Imagine se tivéssemos cometido uma falta grave e de repente encontrasse a pessoa, e aí a gente ia ficar pensando o quê? Eita, ele está lembrando do que eu fiz, né? E isso seria extremamente humilhante em muitos casos, né? Por quê? Porque a providência divina
normalmente coloca naquele mesmo grupo pessoas que conviveram em outras épocas, né? A providência permite que espíritos que tenham convivido em existências anteriores possam estar juntos novamente, para que assim possam conviver bem, possam ter uma harmonia entre as criaturas, né? Desafetos são colocados no mesmo agrupamento a fim de que haja uma reconciliação. Então, se lembrássemos, seria extremamente difícil. É verdade que há casos que chegam essas lembranças, né? A intuição que nós temos é um ponto importante para que a intuição das coisas, para que a gente possa, as tendências que nós temos também, determinados hábitos, e aí já denota alguma coisa que, como foi a nossa vida anterior, através das nossas tendências de agora, nós podemos já fazer uma avaliação de como fomos na existência passada, né? A intuição que nós estamos tendo de coisas que precisam ser resolvidas, né? Tudo isso vai contribuindo para que a gente possa, no presente agora, modificar muitas coisas e passar a ter uma convivência muito mais saudável, uma convivência feliz com aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que estão ligados, né, dentro da mesma constelação familiar. Então, é sempre uma oportunidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas que elas dizem assim: eu acho que nasci na família errada. Nós vamos encontrar pessoas que costumam dizer isso. Na verdade, ninguém nasceu no lugar errado, ou seja, na família errada. Houve uma necessidade para que esses espíritos se reunissem novamente, né? Para que haja reconciliação, para que haja uma harmonia entre essas criaturas e assim eliminando, né, acontecimentos ruins, coisas passadas ruins. Então, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai desenvolvendo os talentos do coração, que vamos compreendendo, né? Então, Deus concede isso, né? Para que a gente possa conviver melhor, né? Imagine também descobrir que naquele grupo familiar tem alguém que houve um passado de muito ódio, de muita vingança, de muita revolta. Então isso surgiria novamente, ou seja, toda vez que olhasse para aquela pessoa estaria pensando, né, relembrando essas coisas. Aí diz assim, aqui na continuação do Evangelho: para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Ou seja, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, lembrar o nosso passado, com a nossa existência passada, não seria bom. Então, por isso que Deus nos priva dessa condição, né? Ao nascer, traz o homem consigo que adquire, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida, ou seja, tudo que nós construímos, tudo que nós criamos, tudo que nós aprendemos, naturalmente não se perde, né? Então, a cada nova existência, a gente vai dando um ponto de partida, a gente vai crescendo, vai aprendendo. E aqui tem uma observação importante também: o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, quando a gente voltar à vida espiritual, a gente vai relembrar de tudo, a gente vai ter essas lembranças, né, bem nítidas na nossa memória, e a gente vai começar a entender
até situações que nós estamos vivendo agora no momento. Então, de repente, tem pessoas que dizem assim: se eu soubesse que era desse jeito, eu teria feito melhor, né? Eu teria modificado, eu teria tratado fulano. Inclusive, a gente vai entender o porquê de gostar de determinadas pessoas, de sentir-se bem com determinadas pessoas, de onde vem tudo isso, né? Não apenas da presente existência, né? Mas de uma convivência já anterior, ao passo também que nós vamos entender porque determinadas pessoas agora na presente existência causam uma certa repulsa, um certo mal-estar, né? Tem pessoas que se sentem incomodadas com outras pelo simples fato da presença daquela pessoa em determinado ambiente. Nós encontramos situações assim. E aí nós temos a outra pergunta que diz o seguinte: nos mundos mais elevados do que a Terra, é a pergunta 394 agora, nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós, né? Há uma diferença, ele faz essa colocação. Relativa em geral, à felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Naturalmente, a nossa Terra está na categoria de mundo de expiação e prova, né? Nessa transformação para a mudança, para um mundo melhor, um mundo de regeneração, mas existem os mundos ainda ditosos, os mundos, né, felizes, os mundos divinos, né? Quando nos despojarmos durante toda a nossa trajetória evolutiva, quando atingirmos a perfeição, a gente vai estar nesses mundos, ou seja, contribuindo, até mesmo porque os mundos evoluídos, os mundos superiores estão ligados também pelos laços de amor com o nosso mundo, os mundos mais inferiores, né? Esses espíritos que já evoluíram, que já atingiram a perfeição, eles não estão presos ao determinado mundo que a condição deles permite. Ao contrário, eles estão em constante trabalho para nos auxiliar aqui, por exemplo, do nosso mundo. Aí, continuando aqui na pergunta dele, diz assim: seus habitantes devem ter motivos de desgostos também, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofre as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações. Quer dizer, no nosso mundo, que é um mundo de expiação e provas, sofre quem é rico e sofre quem é pobre. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Dias de tempestade sobre a Terra, e a gente percebe que não apenas as pessoas pobres, né, materialmente falando, mas também as pessoas abastadas, as pessoas ricas, elas também sofrem com as perdas, principalmente com as separações dos entes queridos, né? Então, ele quer saber se nos mundos mais adiantados do que a Terra, né, esse sofrimento, ou seja, esse esquecimento, se é parecido com o nosso. E aí, continuando, ele diz assim, na mesma pergunta, na continuação da pergunta, que diante dessas atribulações, né, que nós passamos aqui na Terra, pergunta então: na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam em termos de comparação? Será que as lembranças, né,
desses mundos mais adiantados do que a Terra, será que seus habitantes têm lembranças das existências anteriores? Porque aqui a gente não tem, só em casos de necessidade que nos é permitido a gente ter essas lembranças, né, de uma existência passada. Aí a resposta, cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então há mundos que os habitantes eles conservam, eles lembram de suas existências passadas. Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como diz, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Estes não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam como espíritos, né? Então veja só, à medida que a gente for evoluindo, à medida que a gente for crescendo, ou seja, nessa escalada da nossa evolução espiritual, a gente vai compreendendo melhor a questão da justiça divina. Imagine nós ainda na atual condição em que nós nos encontramos aqui na Terra, nós temos uma certa dificuldade ainda de compreender os mecanismos da justiça divina. Imagine se soubéssemos realmente, ou seja, se lembrássemos constantemente da nossa existência passada, dependendo da situação em que nos achássemos, iríamos, achar que estaríamos sofrendo um castigo da providência divina. Mas ao passo que nós não sabemos, ou seja, que há esse véu do esquecimento aqui para nós habitantes da Terra, por uma necessidade em termos de evolução, de melhor convivência, de não sentir-se humilhado, orgulhoso diante do que aconteceu, diante do que foi, é que Deus permite que haja esse véu. Então vamos nesse momento agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui num domingo à tarde no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ou seja, fazendo esse trabalho, e vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que a tua paz, que a tua luz e a tua misericórdia se faça presente em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja.